Olá, sejam bem-vindos ao Promessa Notícias. Graça e paz, como é que você está? Meu nome é Gustavo Rocha e nós estamos iniciando mais uma edição semanal de informação da nossa Igreja Adventista da Promessa. Tem muita informação boa, tem muita informação importante para você. Então vamos lá? Olá, nós gostaríamos de abrir esta edição do Promessa Notícias com uma homenagem. Uma homenagem ao irmão André. Dormiu no Senhor o homem conhecido como o contrabandista de Deus. Faleceu na terça-feira, dia 27 de setembro, Anne van der, o irmão André, aos 94 anos, em Ermelo, na Holanda. Ele nasceu no dia 11 de maio de 1928, em White, também na Holanda. Fundou a Missão Portas Abertas, uma organização internacional de apoio aos cristãos perseguidos. Em 1950, converteu-se ao Senhor e, a partir de 55, com um Fusca, andou por países comunistas da antiga União Soviética para levar Bíblias clandestinamente aos cristãos que sofriam perseguição. Por isso, também ficou conhecido como o contrabandista de Deus, pois orava para que o Senhor não deixasse que os guardas que o parassem vissem no carro os exemplares da palavra e conseguisse ultrapassar as cortinas de ferro. De acordo com a missão Portas Abertas, o número de países visitados por ele foi em torno de 125 países. Mais de 1 milhão de milhas de viagem para anunciar o Evangelho e conhecer pessoas em necessidade. Ele também se reuniu por várias vezes com líderes de vários grupos fundamentalistas muçulmanos, como um representante de Cristo. Por meio dele e do Portas Abertas, várias ações ocorreram para ajudar a igreja perseguida, como distribuição de milhões de Bíblias a cada ano em todo o mundo por meio de uma rede subterrânea de cristãos locais, treinamento de centenas de milhares de líderes cristãos, ajuda socioeconômica, alfabetização, treinamento vocacional, entre outros, em países de alto risco religioso. Em nossas lições bíblicas, o momento missionário de cada sábado utiliza para reflexão e oração pela igreja perseguida o conteúdo produzido pela missão da agência Portas Abertas. Aqui na TV Viva Promessa, ele se tornou episódios do programa Igreja Missionária, exibido todas as sextas-feiras às 9 horas da noite aqui no canal. O irmão André foi casado por 59 anos com Corey, que faleceu em 23 de janeiro de 2018. Eles deixam 5 filhos e 11 netos. Você pode conferir uma homenagem da agência Portas Abertas feitas ao irmão André no link da descrição desse vídeo ou na matéria completa que está no nosso site promessistas.org. Formatura com 12 bacharéis em teologia do CETAP tem formando haitiano e assembleano em São Paulo. Foi uma noite especial para os mais novos teólogos promessistas. São 12 bacharéis do curso livre em teologia que se formaram no sábado, dia 30 de agosto, pelo Centro de Estudos Teológicos Adventista da Promessa, o CETAP, dos polos de Alvorada e Santana, em São Paulo. Além dos formandos, o evento que aconteceu na Promessa do Itaim Paulista contou com a participação do presidente da Convenção Geral, o pastor Adelmilson Júlio Pereira, e da diretora do CETAP Geral, a missionária Célia Beltrán, dentre outros convidados, familiares e amigos. Também estiveram presentes os superintendentes da Convenção Paulistana Leste, a CPL, pastor Adailson Santos, e da Convenção Paulistana, o pastor Cícero Alves da Silva. Após cumprimentar familiares, os bacharéis e os superintendentes regionais,
o pastor Adelmilson Júlio Pereira comentou a importância do momento e mostrou a relevância da teologia na vida das pessoas. Ao pensar no que dizer a vocês, me veio a pergunta: para que serve a teologia? Destaco aqui 4 pontos. Humilhar o teólogo, ela mostra a queda, Gênesis 3. Exaltar o Salvador, ela dá luz à cruz. Promover a santidade e 4, apontar a missão, ressaltou o pastor presidente. Um dos formandos, o Harold Aurelius, aluno haitiano e assembleano, disse como foi especial essa formação. Primeiramente, eu agradeço a Deus. Como estrangeiro haitiano, terminar esse curso de teologia no Brasil é uma grande satisfação, declarou ele. A diretora do CETAP, a missionária Célia Beltrán, apontou que a teologia ajuda na saúde da Igreja de Cristo e parabenizou a organização do evento de formatura. Mais uma etapa concluída que juntou os polos do Alvorada e Santana, juntos na formatura com a igreja cheia de convidados. A presença do pastor Adelmilson mostra o apoio à educação teológica, pois por meio dela a igreja cresce saudável. Tudo foi muito bem organizado, apontou a missionária. Você pode assistir à formatura na íntegra acessando o link na matéria no promessistas.org. Agora chegou a nossa hora de darmos um giro pelas notícias no Brasil e no mundo. Vamos iniciar o nosso giro de notícias em Manaus, porque a Convenção Amazônica está em festa, pois 36 pessoas foram batizadas no sábado, dia 25 de junho. São novos discípulos de Jesus Cristo, membros da Igreja Adventista da Promessa, que professaram sua fé de forma pública no nosso Salvador. As imagens demonstram um momento de festa espiritual e que mostra a Igreja cumprindo sua missão na terra. Em mensagem divulgada em uma rede social, o superintendente regional, o pastor Marcelo Martins, declarou a felicidade pelo mover de Deus na obra de conversão de vidas. Gratidão ao Senhor pelas vidas que desceram as águas hoje à tarde, na Promessa em Manaus e em outras convenções. Que o Senhor Jesus continue abençoando sua igreja e que o Espírito Santo nos revista com poder para cumprirmos nossa missão. Agora nós vamos para o Rio de Janeiro. 2 vidas foram batizadas na Convenção Rio de Janeiro. As 2 pessoas batizadas são da Promessa Vaz Lobo, na Convenção Rio de Janeiro. A cerimônia aconteceu num belo rio, na cidade de Seropédica, no Rio de Janeiro, no último domingo, dia 5 de junho. Daiana e Carlos Alberto foram batizados nas águas pelo pastor Edivaldo Barbosa e pelo presbítero Diego Barros. Certamente houve festa no céu pela confissão pública de fé em Jesus Cristo e pela vida dos nossos 2 novos irmãos em Cristo. Agora, que tal sairmos do país? Vamos fazer uma parada com os nossos irmãos na comunidade de Madrid, na Espanha. Porque a Igreja Adventista da Promessa em Madrid ganhou 2 novas discípulas de Jesus Cristo. As irmãs Ana Rise e Diana Marina desceram as águas batismais no domingo, dia 12 de junho desse ano. O motivo que encheu de alegria a igreja local aconteceu segundo divulgou a Junta de Missões da Convenção Geral. O batismo foi realizado em Cesenha com a presença dos pastores José Lima de Farias Filho, responsável pelo campo, e o diretor da Junta de Missões, o pastor João Leonardo Júnior. Louvamos a Deus pelo avanço da igreja em Madrid e pedimos a você, meu irmão, minha irmã, que oremos pelo avanço do Evangelho através da sua igreja na Espanha e em toda a Europa. Amém? Gostou do nosso giro de notícias?
Nós vamos para um rápido break, mas daqui a pouco nós voltamos que a nossa edição continua. Eu sou a tia Vânia, passando por aqui para lembrá-los do nosso programa Promessa Kids, que vai ao ar toda terça-feira às 10 horas da manhã. Compartilha ele aí com seu pai, com a sua mãe, com o pessoal da sua igreja, com o pessoal do NCA, tá bom? Então, fiquem com Deus e até lá! Tchau! Olá, irmãos, aqui é o pastor Kennedy Matos, apresentador do programa Evangelho em Foco. E hoje eu quero trazer para você uma indicação extremamente importante. Um livro, A Fé que Professamos. Esse livro tem as doutrinas que nós promessistas cremos, aquilo que nós confessamos, a nossa fé. Você conhece as nossas doutrinas? Você sabe defendê-las? Você conhece elas na sua particularidade? É muito importante. Nós temos uma doutrina muito bonita. Então eu quero indicar para você esse livro. E onde você pode adquirir? Na Editora Promessa. Você pode entrar no site, adquirir o seu exemplar virtualmente, vai chegar aí na sua casa tranquilamente. Ou então você pode vir aqui na nossa loja, que está muito bonita por sinal. Então você está convidado, tá? Essa é a minha indicação, o livro A Fé que Professamos. Adquira já o seu. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar muito a sua vida. Um abraço, Deus abençoe. Casas e riquezas herdam-se dos pais. Mas a esposa prudente vem do Senhor. Provérbios 19:14. Olá, estamos de volta e eu gostaria de te perguntar: já conhece o plano diretor da educação promessista? O documento com as diretrizes básicas de ensino da Igreja da Promessa está disponível para download e leitura. São 46 páginas com a fundamentação da educação promessista, as diretrizes para a educação e os anexos com a grade curricular de alguns cursos da denominação. Divulgado no dia 6 de junho, o Plano Diretor da Educação Promessista é um documento da Igreja com as diretrizes básicas para a educação no âmbito da Igreja Adventista da Promessa, para que sejam possíveis a construção e a execução de um projeto pedagógico nas igrejas locais. O CEAP ressalta também, na apresentação do documento, que o plano diretor são princípios para que a denominação possa começar a pensar no ensino formal secular. O objetivo básico do documento é dar informações para aquilo que a denominação pensa e nortear a atuação dos educadores promessistas em todos os níveis. Ele reafirma o compromisso com a educação e a formação de indivíduos como pessoas, como cristãos, como cidadãos, enfim, de maneira integral. Em mensagem de conclusão no plano diretor, o CEAP esclarece que a ideia da Igreja em desenvolver a educação em várias esferas é ser protagonista. Como agente do Reino de Deus, a Igreja Adventista da Promessa quer contribuir em seu raio de atuação e influência com uma educação que participe e contribua para a emancipação da humanidade, na correta compreensão de seu papel, de sua identidade e de seu propósito revelado nas Escrituras, não somente para educandos das áreas teológicas e bíblicas,
mas para educando de todas as áreas do saber. Mais informações e o material completo está disponível no site promessistas.org. Agora chegou a hora de nós olharmos para uma notícia pelos óculos da Bíblia. Esse é o nosso quadro De Olho na Notícia, De Olho na Bíblia. O cristão no tempo das fake news. O nosso tempo é conhecido pela informação. O acesso fácil à informação traz diversos benefícios, mas ao mesmo tempo responsabilidade e uma preocupação: o aumento da disseminação de notícias falsas. Um termo que surgiu há pouco tempo foi o das fake news. E o tema tem sido pauta dos noticiários, das eleições no Brasil e até mesmo de perseguição a muitas religiões atualmente. Como o cristão lida com as fake news? Convidamos um pastor para nos ajudar com o tema. Acompanhe. Pastor Felipe, os cristãos vivem num tempo que absolutamente os nossos pais, os nossos avós, os nossos antecessores não tiveram. Existe abundância de informação. Com certeza, abundância de toda e qualquer tipo de informação. Nós gostaríamos de saber do senhor como um cristão do nosso tempo lida com o acesso desenfreado à informação. Gustavo, na verdade, como você disse, é um tempo novo, né? Nunca antes vivido na humanidade, né? O tempo atual é um tempo em que nós percebemos, pelos meios de comunicação, um excesso de informação. E, de fato, é um desafio não só para o cristão, mas para toda a pessoa, todo cidadão lidar com esse excesso de informação. Mas pensando do ponto de vista cristão, eu penso que o ideal é que a gente siga o conselho bíblico. E o conselho bíblico é para que nós tenhamos prudência. Então eu penso que o cristão ele deve reagir com prudência a esse excesso de informação. Existe uma expressão interessante, né, dentro do ambiente digital, que as pessoas elas navegam na internet. E aí eu me lembro de um autor que ele usava a seguinte expressão: nós precisamos tomar cuidado para não naufragar na internet. Porque já que é um oceano de informações, o grande problema é que às vezes nós podemos naufragar. Quando fazemos isso? Quando naufragamos? Quando ao consumirmos a informação, fazemos isso sem a prudência, sem o cuidado necessário, sem o filtro necessário da cosmovisão cristã, e certamente isso pode acarretar para a gente muitos problemas. Mas acredito que um passo importante tem a ver com a prudência, com essa capacidade que Deus nos dá pelo Espírito de avaliarmos as coisas, como diz o apóstolo, avaliar tudo e reter somente o que é bom. De fato, existem muitos perigos. Eu vou destacar pelo menos um perigo que, para mim, é um perigo fundamental nesse mundo de excesso de informação. Eu acho que nós corremos o perigo de nos tornarmos pessoas rasas demais. Eu acho que um perigo que o cristão corre, né? Não só o cristão, mas todo o cidadão corre nesse tempo, é de se tornar pessoas rasas, né? Nós temos muitas informações, pessoas que conhecem de muitos assuntos, mas não têm profundidade em nada. Então, é uma característica desse tempo, né? Nós temos muitas pessoas especialistas de internet, pessoas que não se aprofundam em temas, pessoas que não têm o cuidado necessário para fazer um comentário sobre um determinado tema. Então esse é um risco. Quando nós temos muito conteúdo, muita informação sendo distribuída sem nenhum critério à nossa volta, então nós precisamos estabelecer um filtro. E o nosso maior desafio é tomar o cuidado para não nos tornarmos pessoas rasas, né? Pessoas ocas, essa capacidade de avaliar as coisas. Nós precisamos, enquanto cristãos, saber avaliar as coisas, comparar as coisas sempre à luz da palavra de Deus. Então, o conselho que eu deixo para os nossos irmãos é que nós tenhamos a capacidade de seguir esse conselho bíblico. O conselho, Gustavo, é que nós valorizemos a verdade. A palavra de Deus diz assim em João, a oração de Jesus, né? Santifica-os na verdade, a sua palavra é a verdade.
Eu penso que o cristão precisa prezar pela verdade, ele precisa amar a verdade e ele precisa defender a verdade. Em tempos de fake news, há necessidade que surjam pessoas que se alegrem com a verdade, que busquem a verdade. Então eu penso que nós, enquanto cristãos, precisamos ter uma postura, ter uma capacidade de nos aprofundar nas coisas. Não podemos seguir, aquilo que acontece à nossa volta e seguir os boatos, seguir as fake news, os assuntos que estão bombando na internet, nos noticiários, sem ter nenhum filtro. Então, do ponto de vista prático, investigue, Investigue para ver se aquela notícia que foi divulgada é uma notícia de fato verdadeira. Tenha uma postura cristã ao compartilhar um conteúdo, porque as pessoas de alguma forma olham para a gente, para as nossas ações. Obviamente que esse é um tema amplo, é um tema que está, como você disse, no contexto da nossa vida, não é simplesmente falar mentiras, A gente vive hoje num contexto, talvez em alguns lugares, em alguns ambientes, um contexto até de censura, Porque agora as pessoas estabelecem o que é e o que não é a verdade. Quem pode ser o juiz em relação a esse tipo de informação ou notícia? É uma questão delicada a ser tratada, principalmente na sociedade. Mas eu penso que o que Deus espera de nós é que nós prezemos pela verdade. E por fim, Gustavo, eu penso que o cristão precisa compartilhar o evangelho de Jesus. Existe uma verdade que é eterna, uma verdade que é sublime, uma verdade que é inegociável. E essa verdade precisa ser compartilhada. Então, o meu desafio é que os cristãos tenham prudência, o meu desafio é que os cristãos se aprofundem em temas, mas o meu desafio também é que os cristãos sejam ousados no compartilhamento da verdade que salva e transforma o pecador, que é o evangelho de Jesus. E nós vamos encerrar o noticiário de hoje com uma notícia que você não pode deixar de saber. Esse é o nosso quadro Ficou Sabendo? Ficou sabendo que um pioneiro da igreja lançou recentemente um novo livro? A editora Promessa lança novo livro do pastor Valdeci Nunes de Oliveira. No livro, o pastor Valdeci escreve sábios conselhos para os relacionamentos humanos, mensagens de ânimo e mais. O livro ainda aponta para a nossa esperança quanto ao futuro. No livro, ele reúne textos enriquecedores à fé cristã, que trata de questões complexas da atualidade. O autor escreve sábios conselhos para os relacionamentos humanos, verdadeiras mensagens de ânimo e fé diante das dificuldades da vida, entre outros. O livro ainda aponta para a nossa esperança quanto ao futuro. Sobre o autor, o pastor Valdeci Nunes de Oliveira é graduado em pedagogia e pós-graduado em psicopedagogia. Foi professor e diretor do seminário e da Faculdade Teológica Adventista da Promessa. No livro, o autor testemunhou que, através de sua própria dor, foi possível, além da tristeza gerada pelo falecimento de Kátia, sua esposa, refletir sobre a perda e o consolo divino em meio ao sofrimento. Quando estava escrevendo o capítulo Por que vos alvoroçais e chorais?, estava observando o mundo em que vivemos, a situação do nosso país devido à Covid-19, que ceifou muitas vidas. Quando preparava o material deste livro, eu tive uma surpresa desagradável. Foi a morte de minha esposa. Por isso, dediquei o último capítulo a ela, pois o choro presente na vida de muitas pessoas agora estava presente na minha vida, relatou o pastor e autor. O livro Mensagens de Fé e Advertência para o Nosso Tempo pode ser adquirido na loja virtual da editora Promessa. Então por hoje é isso. Obrigado por ter assistido mais uma edição do Promessa Notícias. Não esqueça de nos seguir nas redes sociais que estão aparecendo aqui na tela. Você pode se informar mais no nosso site promessistas.org. Não esqueça de curtir o vídeo e assinar o canal. Tchau!